Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou comentar o Se um Viajante numa Noite de Inverno, do Ítalo Calvino, que é o segundo dos livros que eu escolhi para ler esse ano, naquela lista de 5 livros para ler em 2024, que foram livros que eu escolhi para ler ao longo de 2 meses. Então esse aqui foi a leitura de abril e maio. Para falar a verdade, eu só cheguei perto em maio, né? Eu não li quase nada dele em abril. Esse também é o primeiro vídeo do canal com um novo nome, por isso que eu fiz a saudação diferente. Há alguns anos, né, em 2017, quando o canal estava concluindo 3 anos de existência, eu decidi batizá-lo, rebatizá-lo de Chave de Leitura, né? Ele trazia o nome do blog, porque ele surgiu como uma extensão do meu blog, que era o Little Dollhouse, mas eu achei que ele precisava ter vida própria, já que ele ficou focado em livros, e o meu blog não era sobre livros, o meu blog já estava perto também de acabar, já não estava mais a fim de fazê-lo. Esse ano, em 2024, a gente conclui 10 anos de existência. O canal foi criado em 2014, ele é virgiliano, como eu gosto de dizer, criado no dia do aniversário de Jorge Luiz Borges, e foi total coincidência, gente, isso não foi planejado, em 24 de agosto, então ele ainda vai concluir 10 anos. Mas algumas pessoas já tinham me sugerido que o canal tivesse o meu nome. Eu ficava pensando nessa hipótese e ela começou a me parecer cada vez mais razoável, porque o meu trabalho com livros extrapolou aqui o canal. Eu faço trabalhos no Instagram também, muita gente me chama lá para fazer divulgação de livro ou resenha dos seus livros. Eu acabei publicando também os meus livros de poemas, né? E me pareceu então que o meu próprio nome unificava essas atividades literárias, porque eu, na verdade, faço tudo meio misturado mesmo. Eu não vejo real separação, por exemplo, entre ter escrito um livro de poesia e ter passado vários anos divulgando poesia no Instagram, e quando sempre possível eu divulgo aqui também. Então, usar meu próprio nome, eu tinha um certo receio, porque eu acho mais divertido que as coisas tenham um nome e não atendam pelo nome de uma determinada pessoa, mas nesse caso eu comecei a achar que talvez um pouco menos divertido, mas que fazia mais sentido, não é mesmo? Então, já que a gente aproveita as efemérides, ainda não é nosso aniversário, mas a gente vai, então o canal vai ter o meu nome. Quem for lá olhar o banner já vai ver que o banner tá diferente, que o banner está já com o meu nome e eu mudei um pouquinho a arte também. Então é isso. Então a saudação desse canal, terei que pensar em algo. Por hoje será olá, seja bem-vindo a esse rebatizado canal. Vamos ver daqui pra diante, quem sabe vocês me deem aí uma dica. Voltando para o tema principal do livro, que é o Se um Viajante numa Noite de Inverno, eu já andei comentando lá no Instagram, né, que esse livro, assim, não foi super uau, amei, não, porque eu recebi, embora o livro seja muito bom, gente, essa resenha, ela vai ser um pouco maluca. Muita gente me escreveu dizendo que amava esse livro, que ele era maravilhoso, que era o livro favorito do Calvino. Eu li algumas coisas do Calvino. O Calvino, de fato, é um autor que me interessa, especialmente porque ele é muito imaginativo e ele trabalha assim, umas coisas absurdas que eu acho sensacionais, eu adoro. Mas eu também li não ficção do Calvino, né? O Calvino é um autor muito lido por estudantes de letras. E esse talvez tenha sido, já de cara, assim, minha pequena implicância com ele, porque quando eu comecei a ler o livro, eu fiquei com essa impressão de que era um livro escrito para estudantes de letras. E esse é um ranço meu, é um ranço pessoal. Não quer dizer que os livros sejam de fato ruins, mas eu tenho um pouco esse ranço com os livros escritos por estudantes de letras. Claro, não estou dizendo que o Calvino escreveu esse livro para os estudantes de letras, tendo sido ele, inclusive, um estudante de letras. Mas é aquele que é ótimo para trabalhar, sabe, com alunos. Então, assim, isso fez com que eu pegasse uma certa implicância. Eu acho que eu me conscientizei dessa implicância quando eu li O Jogo da Amarelinha, do Cortázar, que é um autor que eu adoro. Eu amo os contos do Cortázar, mas O Jogo da Amarelinha também foi um livro que eu amei lá, cá. Teve momentos que eu amei, teve momentos que eu fiquei muito cansada com aquela leitura. Um outro livro clássico aí é um livro de um autor, coitado, recém-falecido, que Deus o tenha, que é o Paul Auster, que é a trilogia de Nova York, né? É um livro muito legal, porém ele é um clássico do curso de letras, aquele livro, né? Que é ótimo, vocês mil sabem. Então, assim, gente, esse é um ranço que talvez não faça nenhum sentido, mas ele é o meu ranço, né? E aí, quando eu comecei a ler esse livro,
a coisa não andava assim muito rápido, sabe? Porque, né, você vê que o narrador tá falando com você, mas que o narrador tá falando de você, ele te chama de leitor, e aí de repente você descobre que você, leitor, é o personagem do livro, né? E ele fica ali oscilando entre contar uma história e entre falar dos elementos da história, dos elementos de construção da história, né? Então é um livro muito metalinguístico. Então eu demorei um pouco a, de fato, entrar na vibe do livro. Não foi aquele livro que de cara me pegou, não. Eu tinha uma ideia, mais ou menos, do que se tratava, mas o início dele foi um pouquinho truncado na minha leitura. Esse livro foi publicado originalmente em 1979 e a Companhia das Letras tem feito edições novas, né? Que são muito bonitas. Aqui em casa eu tinha umas edições antigas, né? De quando eu li, inclusive, se eu não me engano, nem todas da Companhia, não. Acho que algumas de outras editoras, se eu não tô enganada. Algumas de Abril, Globo da Vida, sabe? Aquelas de coleção, eu acho que sim. Inclusive, se eu não me engano, é o caso do Cidades Invisíveis. As Cidades Invisíveis, que segue sendo o meu livro favorito, Calvino. Tem uma resenha ancestral aqui no canal, que se eu não estiver com muita vergonha, estará linkada aí em algum lugar. Mas, normalmente, eu supero a vergonha e boto aí a resenha assim mesmo. Mas, enfim, nós todos mudamos, não é mesmo? E, então, esse livro, ele é considerado por muita gente o favorito do Calvino. E embora eu ache que esse livro realmente tem coisas muito sensacionais, ele não vai ficar sendo meu favorito do Calvino, não. Meu favorito segue sendo Cidades Invisíveis. Então vamos lá falar um pouco mais desse livro, porque hoje o que eu fiz aqui foi enrolar, não é mesmo? Esse livro começa com um leitor que está lendo, né? A gente vai descobrir que ele começa com um leitor que está se preparando para ler um livro que ele adquiriu recentemente, que se chama Se um Viajante numa Noite de Inverno, e que o autor do livro é Ítalo Calvino. E aí o narrador fica conversando com esse leitor sobre o seu processo de começar a leitura, sobre o seu processo de escolher um livro na livraria, sobre o seu processo de se ajeitar ali na poltrona para começar essa leitura. E aí você vai... É quando você começa a se perguntar o que está acontecendo ali. Porque o romance é narrado em segunda pessoa. Então você tem um narrador que está falando com você, mas você descobre que você vai ser transformado em personagem, né? Então aí começam as primeiras subversões que a gente pode dizer que o Calvino faz aqui, que são realmente muito bem sacadas. O que acontece é que o livro tá com defeito. Então esse leitor, com maiúscula, que é personagem, que é tornado personagem, ele percebe que o livro tá com defeito, que tá faltando páginas, e ele começa aí um processo de tentar encontrar, porque agora ele já tá envolvido pela leitura, então de tentar encontrar cadê o resto do livro, né? Ou encontrar uma edição completa do livro. Para quem não gosta de spoilers, não dá mais muito pra falar do enredo, não, tá? Então essa vai ser aquela resenha dividida. Eu vou fazer aqui primeiro comentários gerais, tanto em relação principalmente em relação a características, não de enredo. E aí depois eu vou sinalizar que vou começar a fazer características já mais específicas para quem não se importa com isso. Porque várias vezes eu falo, vou fazer uma resenha sem enredo, e vários leitores, que são meio parecidos comigo, na verdade, vêm aqui e falam, eu não ligo, pode falar dos spoilers. Então, a segunda parte, provavelmente não vai ser a metade certinha, mas a segunda parte, então, vai ser comentando coisas mais específicas, tá? Então, o que a gente sabe, já nesse princípio, é que a gente está diante de um romance metalinguístico, ou seja, ele vai comentar seus próprios elementos de construção, que ele é narrado em segunda pessoa, então que um narrador está falando com a gente, um leitor ou leitora, que ele parece estar fazendo uma homenagem à literatura, uma homenagem à leitura, eu não diria nem só que é só a literatura, embora seja, me parece, a leitura literária, a leitura de textos literários, mas é uma homenagem, então, a esse ato de ler, ao leitor, ao universo da literatura. Mas a gente vai gradativamente percebendo que não é só uma homenagem, ou que é uma homenagem bem-humorada, porque a gente vai ter um pouco de piada e também um pouco de jogo. Então esse é um livro que propõe jogos em torno desses elementos constitutivos de um livro e da vida de um leitor, mas que também vai fazer aí algumas irreverências, algumas piadas. Algumas características gerais que podem ser apontadas seriam, por exemplo, a imensa imaginação deste homem, porque ele consegue criar
histórias e detalhes e desdobramentos, enfim, muito imaginativos. O Calvino é muito criativo e ele trabalha muito bem, eu diria, a metáfora, já que a leitura é tornada, o leitor é tornado personagem, a leitura é tornada tema do assunto, do livro, né, do romance. Ele trabalha muito bem as metáforas em torno dessas significações, desses termos, desses elementos. E uma coisa que ele faz muito bem, eu diria, é que ele oscila de maneira muito interessante entre o familiar, né, que todo leitor inveterado lendo esse livro vai se reconhecer, né, as nossas ansiedades em relação a um livro, em relação a uma história, né, a seguir com a história, ou o modo como a gente se prepara para ler, as interrupções da leitura. E também é um certo absurdo, porque essa é a vibe do Calvino, ele reina aí na criação de uma situação absurda. Uma outra característica que eu diria é a beleza. Esse homem escrevia muito bem, muito bem. Calvino, que é um autor italiano, né, mas nascido em Cuba, né, ele nasce em Cuba num período que os pais dele estão ali nesse país por conta de trabalho. Os pais deles eram biólogos, se eu não me engano, trabalhavam em alguma coisa assim relativa à biologia. Mas ele é educado, né, na língua italiana, ele vai escrever em italiano, enfim, família italiana, então ele é considerado um autor italiano. E escreve belíssimo. Eu fiquei com muita vontade de ler, porque eu tô falando, né, de nacionalidade, eu fiquei com muita vontade de ler esse homem no original, mas meu italiano não dá. Quem sabe um dia. Na página 64, eu separei uma passagem que eu achei muito bonita. Sem dar muitos detalhes, uma pessoa está olhando para um prédio, que ele percebe que é uma prisão. E desse prédio tem um braço para fora da janela. E ele vai começar as impressões que ele tem, né, diante dessa visão. Ele vai dizer: para mim foi como um sinal que vinha da pedra. A pedra queria avisar-me que nossa substância era comum e que por isso alguma coisa daquilo que constitui minha pessoa permanecerá. Não se perderá com o fim do mundo. Uma comunicação ainda será possível no deserto sem vida, no deserto privado de minha vida e de toda a memória de mim. Caraca, meu filho! E assim, tem várias outras assim desse tipo. Eu diria então que esse é um ótimo livro para quem gosta da literatura como tema do próprio livro. Eu diria que é um ótimo livro também para quem não tem grandes ansiedades em relação a enredo fechado, a historinha que vai ali, início, meio, fim, vai acabar fechadinha. E também para quem gosta desses jogos, dessas brincadeiras literárias, dessas irreverências literárias, mas que não se incomoda com isso, né? E, em especial, considerando que essa é uma parte importante do livro, até mais, talvez, do que o enredo, em alguns momentos, pelo menos. E para encerrar essa parte sem spoilers, eu diria que um problema, talvez, que se reconheça quando se vai ler esse livro, é que ele talvez tenha ficado muito preso à forma, porque o que o Calvino faz aqui, ele propõe desenvolver um certo jogo a partir de uma certa forma. E em alguns momentos eu fiquei com a impressão de que o livro depende demais dessa forma. Ele não consegue se sustentar muito fora dessa forma proposta. E é isso, esses são os comentários sem spoiler. Então, quem vai continuar assistindo daqui, esteja ciente agora de que eu vou falar de alguns detalhes. Resgatando o enredo, então, nessa parte com mais detalhes, o que vai acontecer quando esse leitor começa a ir atrás do romance que se terminou, né, que acabou inacabado para ele? Ele vai esbarrando em novos romances e em histórias rocambolescas do porquê que esse romance está incompleto. Então, toda vez que alguém fala, não, então toma aqui esse exemplar, e ele acha que vai continuar lendo o livro, na verdade, ele cai num outro livro. E aí ele começa a ler esse outro livro, conclui que esse não é o livro que ele estava lendo, mas o livro é interessante o suficiente para que ele fique, né, engajado ali na leitura. Ele continua lendo e não dá para terminar o livro está inacabado novamente. Ele começa uma peregrinação para ir atrás desse segundo livro, ou também do primeiro, porque ele ainda não desistiu do primeiro. E aí, o que acontece? Dizem para ele, né, tá bom, aconteceu isso, o motivo foi aquele, tá aqui. Aqui tá a continuação do livro, ele começa a ler e fala, mas esse não é o livro que eu tava lendo. Mas o livro é suficientemente interessante. Então a gente percebe que é isso que vai acontecer.
Então, este livro, ele é a história desse leitor em torno de livros inacabados, todos eles iniciados, ele começa, ele se interessa, mas ele não consegue terminar nenhum. Essa história costura outra parte do livro, que é o quê? Que são essas histórias. A gente, de fato, lê o livro que o leitor está lendo. E são muitos livros. Ele começa com O Cio Viajante numa Noite de Inverno, mas ele vai continuar, ele vai começar a cair em outros livros. Os títulos são ótimos, porque todos eles fazem alguma alusão à literatura e à experiência de leitura. Vou ler alguns aqui para vocês verem. Depois do Cio Viajante numa Noite de Inverno, ele vai cair no Fora do Povoado de Malbork. Depois ele vai cair esse aqui, você teria que ler. Esse do Malbork nem tanto, mas o próximo. E o próximo E o seguinte, eles têm uma certa relação com o modo como a literatura está sendo discutida, que são debruçando-se na borda da costa escarpada. Então, uma ideia de abismo, né? Aí o seguinte, sem temer o vento e a vertigem, né? Então, as mudanças ali, né? E, enfim, tem certo turbilhão. Olha para baixo quando a sombra se adensa. Depois, numa rede de linhas que se entrelaçam. Bem borgesiano esse título. Inclusive porque muitas homenagens a Borges aqui nesse livro, eu diria. Numa rede de linhas que se entrecruzam. Então você vai vendo que o próprio título está aludindo a maneiras de se interpretar a leitura. E essa é uma das coisas também mais interessantes, porque a gente vai vendo que o Calvino, ele está propondo metáforas para a leitura. Então você pode ler uma pessoa, você pode ler a casa de uma pessoa, você pode ler uma situação. Ler passa a ser visto, tratado como metáfora para interpretar outras coisas. Ao mesmo tempo, existem diferentes interpretações da própria leitura. E essas histórias que o Calvino cria ajudam a refletir sobre as diferentes perspectivas diante da leitura. E aí um efeito sensacional que eu acho que o Calvino atinge aqui com essa coisa de entremeado as histórias, a do leitor e as várias historinhas inacabadas, é que a gente está aqui diante de um livro de, 300 páginas, e uma sensação que a gente tem diante dessa longa leitura é de que a gente não está lendo, porque a gente não está concluindo nenhuma história. A gente está começando histórias literárias que não terminam. Isso é muito interessante, né? Ele subverte a ideia que se tem de leituras, que você vai acompanhar uma história, né? Você vai acompanhar uma história. Não, você vai acompanhar várias histórias, você está aqui não é um livro de contos, né? Então você está ali acompanhando vários inícios de história, né? Você acaba sempre numa espécie de abismo, né? Então vira uma espécie de não leitura para pensar. Uma outra coisa que a gente pode dizer, né? Eu falei que tem várias homenagens ao Borges aqui, porque ele vai trabalhar... Primeiro, eu diria que tem pelo menos 2 histórias, eu acho que 3, que tem muito diálogo com o Borges, que era esse escritor-leitor. Você falou isso, né? Escritor-leitor, sempre trata o livro, o escritor, a literatura como tema também. E o Borges tem essas imagens muito próprias que o Calvino vai trabalhar muito aqui, que são espelho, sonho, duplo, gêmeos... facções rivais que se confundem uma com a outra, e ele vai trabalhar isso aqui muito. E eu separei 2 passagens que para quem leu Borges vai ficar muito claro essa relação, né? Uma tem a ver com espelho e sonho, e a outra tem a ver com artifício, né? Eu falei disso recentemente no curso sobre Borges Poeta, de como o Borges considera a literatura artifício, né? Ele tem uma concepção diferente de verossimilhança, né? E ele tem um certo desinteresse por uma literatura pretensamente realista, né? E ele diz que o realismo literário, ele é interno, ele é dentro da história. Ele não precisa parecer com a vida, né? Ou seja, o literário vai ser sempre artifício. Então, na página 178, a gente vai ter uma passagem especular, né? Então, ele vai dizer: de espelho em espelho acontece-me às vezes sonhar. A totalidade das coisas, o universo inteiro, a sapiência divina poderiam concentrar, enfim, seus raios luminosos num único. Ou talvez o conhecimento do todo esteja sepultado na alma, e um sistema de espelhos que multiplicasse minha imagem até o infinito e restituísse sua essência numa imagem única, me revelasse a alma do todo que se esconde na minha alma. Olha, esse mini pedaço sintetiza tantas ideias que o Borges trabalhou na obra dele,
A ideia de uma inteligência única, o livro único que contém todos os livros, né? A identidade, a própria identidade de leitor e escritor, né? Nessa questão especular. A outra passagem, então, que tá essa era uma passagem da página 178, eu vou ler uma da página 253, em que ele trata dessa questão do artifício. E tem uma personagem leitora nesse livro, né? Esse leitor com L maiúsculo na busca pelos livros inacabados, ele conhece uma leitora que está passando pelo mesmo problema que ele. E essa leitora acaba se tornando, assim, uma personagem importante numa espécie de trama, a trama em torno dos livros inacabados, assim, que é tipo, mega doida, rocambolesca essa trama. E então, essa passagem é sobre ela. E aí vai dizer assim: a aposta com a mulher estava perdida havia tempos. Ela vencera. Com sua leitura sempre curiosa e jamais satisfeita, conseguira descobrir verdade oculta até nas falsificações mais descaradas. E falsidade sem atenuantes nas palavras que se pretendem mais verdadeiras. Então essa passagem, ela diz que essa leitora, que é uma leitora inteirada, dedicada, ela consegue nem o livro mais escrito em torno de falsidades, de artifícios, de mistificações. Mesmo nesses livros pode haver uma verdade, pode se extrair uma verdade, né? A literatura não se torna algo falso por causa disso, né? Então é mais ou menos sobre isso essa passagem, e isso tem muito a ver com as reflexões do Borges sobre a literatura. Uma outra característica que a gente pode associar com Borges, né? Não sei se seria intenção do Calvino nesse caso, é a existência dos livros em abismo, né? Porque a gente tem um livro dentro do outro, dentro do outro, dentro do outro, que é um tema que interessa muito ao Borges e que é algo que o Calvino vai criar aqui, né? A gente tem o livro, Se um Viajante, dentro desse livro tem o livro, Se um Viajante, e tem vários outros livros, e esses livros mencionam outros livros, a gente fica com essa ideia de livros dentro dos livros, né? Então essas são algumas das características de enredo, né, para essa parte sem spoilers. De qualidade, a gente pode dizer assim que o Calvino, como eu falei, ele é muito engenhoso em trabalhar a ideia da leitura, do leitor, da literatura, tanto quanto ele está explorando a polissemia desses termos, como quando ele propõe jogos, porque ele vai propor jogos muito interessantes, que são as piadas. Então, ele, por exemplo, vai trabalhar o clichê das cenas amorosas, cenas de sexo meio aleatórias. Ele vai trabalhar a questão do leitor que lida com o texto como algo a ser consumido, ao ser devorado, o que ele espera desse texto, né? Diferentes expectativas do leitor, né? Então, aquele leitor, por exemplo, que quer devorar uma história, que lê muito rápido, ou aquele leitor que procura ser tirado de si de algum modo durante a leitura. Tudo isso, eu acho que o Calvino trabalha criativamente bem. Como eu falei para vocês, passagens belíssimas. Então aí eu acho que a gente pode entrar nos problemas com um pouco mais de profundidade. Eu até me sinto meio mal falando isso, o homem escreve tão bem, mas assim, vou dizer porque que não funcionou para mim, tá? Em primeiro lugar, eu acho que depois que a gente entende o que ele vai fazer, ou seja, que vão ter várias histórias aqui inacabadas, o livro ele perde um pouco no sentido de criação de expectativa e ele acaba um pouco previsível. A gente sabe até o final que ele vai ficar metendo uma história atrás da outra e isso pode tirar um pouco a força do livro, porque nem todas as histórias eu achei muito interessantes, né? Porque são inícios de história, né? Alguns mais interessantes do que outros, mas nem todos, né? Me pegaram, isso é normal, até porque o Calvino está tentando desenvolver diferentes estilos literários nesses fragmentos. E eu acho que isso fez com que, por exemplo, eu não tivesse aquele ímpeto de vir pegar o livro para ler. Eu já tinha entendido que tinha muito esse jogo, essa brincadeira, que ele ia meter uma história atrás da outra sem final, e eu acho que isso fez com que a leitura para mim fosse aquela leitura lenta. Para você pegar, ler um pouquinho por dia. Não, definitivamente esse não comigo, né, pela minha experiência de leitura, não é um livro para ficar devorando, né? É um livro para ler com calma, né? Sabendo que posso não chegar a lugar nenhum ao final da leitura. A gente tem então essa história do leitor que atravessa o livro todo, meio que costura, né, entre esses inícios de história. E tem um quê de piada nessa história, especialmente porque ela é muito rocambolesca.
porque ela vai ficando muito doida, né? Ela vai virando uma história de conspiração, ela vai virando uma história de grupos, de perseguição e de livros apócrifos, e vai ficando uma coisa muito doida. E você vê que ele é tão absurdo que, assim, ele tem que ser lido como uma certa piada. Só que eu acho que ele fica uma piada longa demais. E aí, nesse sentido, ele perde a graça. Eu fiquei com a impressão de que esse livro, para mim, teria funcionado melhor se ele fosse menor. Né? Então, se ele tivesse tanto menos inícios de história, quanto ele tivesse... Se ele tivesse menos história, talvez ele quebrasse um pouco aquele efeito que eu falei pra vocês, que é o efeito surreal, o efeito paradoxal de você ler muito e não estar lendo. A sensação de não estar lendo, visto que você não termina nenhuma história. Mas essa história do leitor, ela vai ficando muito doida, ela vai ficando uma piada muito longa, e como piada muito longa, eu acho que ela vai ficando gradativamente sem graça. E eu acho que essa foi uma das coisas que me fez não ficar apaixonada, assim, pelo livro, né? Foi aquela piada bem sacada, mas cujo efeito, assim, não foi aquele punch, sabe? Não foi aquela coisa meio... meio pesado, né? Enfim, eu acho que essas ideias, pra mim, teriam tido mais força se elas estivessem num texto menor. E esse é o motivo, então, pelo qual a minha nota de Scooby, né? Minha nota de 0 a 5 pra ele é 4. Né? É um livro que eu recomendo. É belíssimamente bem escrito em vários momentos. Vocês vão ver sacadas e ideias muito sensacionais e vários momentos bem realizados. Mas é isso. E é um livro que em alguns momentos me cansou, que em alguns momentos me desinteressou, né? Que ficou um pouco previsível, né? A piada foi perdendo a graça. Eu acho que foi um pouco isso. Mas o Calvino escreve muito bem e ainda segue sendo um livro muito bom. Mas ele só não atendeu a minha expectativa, já que muita gente já me disse que o livro era maravilhoso, era o favorito dele, não sei o quê. Meu favorito, então, continua sendo As Cidades Invisíveis. Eu esqueci de pegar o livro da nossa próxima lista aí de 5, mas é O Coração ao Caçador Solitário, da Carson McCullers, autora norte-americana. É um livro que tem muito tempo que eu quero ler. A minha edição é a edição da Tag. Eu já li dela O Balada do Café Triste. Esse é o único que eu tenho que reler, porque muito tempo que eu li, não lembro dele direito. Mas o livro dela que tá fresco na minha cabeça é A Convidada do Casamento, A Sócia do Casamento, para o qual tem resenha aqui no canal. Eu gosto muito desse livro. E também, Coração também é um livro que as pessoas me elogiam muito, dizem que é maravilhoso. Essa lista de 5, ela foi meio reunida ali em torno de fortes recomendações. Isso é sempre um perigo, né? Isso é sempre um perigo, porque a gente vai ali com a expectativa no talo. Mas é isso, espero gostar bastante dele. E é sempre bom, né? Quando a gente descobre um novo livraço. E também espero que vocês me acompanhem nessa próxima leitura. Eu quero saber quem leu O Senhor Viajante, leu no passado, leu agora para essa lista, e o que achou. E me digam aí por que vocês gostaram, se vocês, como eu, tiveram alguma espécie de incômodo. Algumas pessoas no Instagram vieram me dizer que tiveram uma experiência também difícil, que abandonaram o livro, inclusive. Foi tão difícil entrar na história que deixaram para um outro momento. Então eu vi que não é. Isso é sempre interessante em relação ao livro, né? Um livro que divide, né, opiniões. É isso então, gente. Muito obrigada a todos pela companhia, muito obrigada aos apoiadores e membros por apoiar o meu trabalho. E me deem aí sugestões de saudação para os próximos vídeos. Um beijo e até a próxima. Tchau.